Botafogo e Bragantino duelam hoje em Bragança Paulista para ver quem dos dois avança. A gente vai agora a Bragança Paulista e a decisão é essa. Libertadores ou Sul-Americano, prêmio de consolação para quem ficar de fora. A Júlia Guimarães traz as informações do jogo. Boa tarde a você, Júlia, bem-vinda. Oi, Rizek, obrigada. Boa tarde para você também, para o Serginho, Eric, Pedro e todo mundo que está em casa nos assistindo. A gente já está aqui no entorno do estádio Nabi Abichedi, palco do jogo de hoje à noite, decisivo, né? Vale vaga na fase de grupos da Libertadores. Lembrando que o Botafogo tem a vantagem de um empate, já que venceu na quarta-feira passada no Newton Santos por 2-1. O Bragantino, então, precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Se vencer por 1-0 ou 1 gol de diferença, aí a decisão vai para os pênaltis. Lembrando que o Botafogo não perde do Bragantino aqui, né, em duelos contra o Bragantino, desde novembro de 2020. Então faz tempo, são 5 jogos sem perder, 4 vitórias do Botafogo e 1 empate. Vou trazer primeiro as informações do Bragantino, do dono da casa, o técnico Pedro Caixinha. Ele faz muito mistério, né, em relação à escalação. Pode ser que ele repita o time que entrou em campo no jogo passado, mas pode ser que ele faça mudanças também. Vamos colocar aí o campinho com o provável time titular do Bragantino, que tem o Cleiton, Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba, Jadson, Eric Ramírez e Lincoln, Elinho, Thiago Borbas e Eduardo Sacha. Aí ele pode fazer algumas mudanças ali. Uma delas é o Vitinho, que está entre parênteses aí, ao lado do Thiago Borbas, porque ele pode entrar no lugar do Thiago Borbas, aí o Eduardo Sacha seria adiantado para a posição ali de centroavante, que é a posição mais natural dele. No jogo passado contra o Botafogo, ele jogou um pouquinho mais recuado, até fazendo um pouco da função de armação do Bragantino, né? E uma outra mudança pode ser também até na formação do time, em vez de jogar com uma linha de 4 jogadores na defesa, jogar com 3 zagueiros. Aí o Léo Realpe poderia entrar ou no lugar do Lincoln ou até do Thiago Borbas. Só que não dá pra gente cravar uma escalação, porque realmente o Pedro Caixinha faz muito mistério. A gente vai ouvir agora o treinador português do Bragantino sobre o jogo de hoje, que é decisivo, valendo vaga na Libertadores. Vamos ouvir. A eliminatória não está fechada de maneira nenhuma. De maneira nenhuma está fechada. E nós vamos fazer tudo respeitando o Botafogo, sabendo, como você muito bem disse, que ainda não lhe ganhamos em 2013 e agora, em 2023 e agora, mas que vamos ganhar e vamos passar e vamos estar na fase de grupo da Libertadores. Bom, o Botafogo vive um momento muito bom nessa temporada, né? São 5 vitórias consecutivas, todas elas sob o comando do técnico interino Fábio Matias. E a expectativa é de que ele faça mudanças para o jogo de hoje à noite também. Uma delas é uma mudança certa, a outra ainda é uma dúvida ali no meio de campo. Vamos mostrar então a escalação do Botafogo, que tem o Gatito Fernandes, tem também o Damian Soares, o Lucas Alter, o Alexander Barbosa. E aí uma mudança mais certa é a entrada do Marçal na lateral esquerda, no lugar do Hugo. O Hugo foi titular no fim de semana, na vitória por 2-1 sobre o Sampaio Corrêa pela Taça Rio. Então a expectativa é de que o Marçal ganhe essa vaga agora. O Hugo foi inclusive titular também na semana passada contra o Bragantino, mas o Marçal deve ganhar essa titularidade hoje à noite. Aí tem uma dúvida no meio de campo, porque ele tem 4 jogadores ali à disposição. O Eduardo, o Gregory, o Danilo Barbosa e o Tietê. O Danilo Barbosa pode entrar no lugar do Tietê para, ao lado do Gregory ali, dar um pouco mais de força na marcação, ou ele pode também entrar na vaga do Gregory, mantendo o Tietê no time. Fica essa dúvida no meio de campo ali. Certo é que o Eduardo vai ser titular nesse setor ali do time do Botafogo. E aí lá na frente tem o Savarino, tem o Tiquinho Soares e tem também o Júnior Santos, que está no momento iluminado, né, gente? Nessa temporada são 10 gols marcados em 13 jogos, 7 gols pela Libertadores. Ele é o maior artilheiro do Botafogo na história da Libertadores. E foi dele, né? Foram dele os gols na vitória da semana passada por 2-1 contra o Bragantino, né? 2 golaços, inclusive. A gente vai ouvir agora o Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, sobre a preparação do time para esse jogo importantíssimo. Sí, creo que el equipo está preparado para este partido. Trabajamos muy duro, muy bien. Tratamos de apuntar a los detalles. Creo que estos partidos se ganan y se pierden en detalles. Entonces trabajamos mucho en eso. Creo que hay un grupo con muchas ganas, un grupo con mucho entusiasmo y un grupo feliz por sobre todas las cosas, que es fundamental para poder pasar de fase. Ya de cuando jugamos en el Nilton fue algo espectacular, algo imponente y que al equipo rival también le juega y a nosotros también nos juega. A nosotros obviamente a favor,
sentir el aliento, el apoyo, es algo fundamental y que eso se pueda trasladar acá jugando de visita va a ser muy bueno para nosotros. Bom, gente, 9.500 ingressos foram colocados à venda, 8.700 já foram vendidos. Desses 8.700, 2.000 são para os botafoguenses que esgotaram essa carga que foi disponibilizada para a torcida visitante. Eu vou pedir para o Eduardo Marcondes, nosso repórter cinematográfico, me acompanhar aqui, porque é muito legal aqui na Nabi Abichedi tem um restaurante que tem uma vista privilegiada para o campo. O pessoal almoça de frente para o campo de jogo e tá cheio de botafoguense aqui, viu, gente? Já no clima dessa partida, tem torcedor, claro, do Bragantino também. Então o pessoal veio aqui, claro, Bragança Paulista é famosa pelo lanche de pão com linguiça, o sanduíche de pão com linguiça. Eu vou comer um mais tarde, agora no almoço já fiquei sabendo aqui que o bom é o filé parmegiana. Então vou experimentar aqui, depois eu conto pra vocês, já entrar no clima do jogo com o pessoal aqui também. Um abraço, gente. Valeu, Júlia. Outro pra você, cara. Grande abraço. Deu fome, ótimo hein? trabalho. A gente aqui, eu pelo menos não almocei ainda. Deu fome. A região ali é muito legal, cara, a região de Bragança. Eu não conheço esse estádio, cara. Nunca fui. Impressionante. É legal lá. Tenho vontade de A conhecer. região é bem legal. Pra quem quiser matar o dia lá, tem uma represa também com restaurantes em volta. Só tem um detalhe, né? Esse restaurante, na hora do jogo, ele fecha. Então, assim, eu acho que 3 horas antes ele fecha. Infelizmente, né? Porque a gente às vezes chega 2 horas, coisa e tal. Vamos comer, coisa e tal. Tá fechado o restaurante. Tem que esperar vir o cara com um pãozinho com linguiça, mas depois a gente come. Sobre a escalação, a dúvida do GE, se o Tietê joga ou não joga, essa é uma temporada estranha do Tietê. Porque se ele for um jogador que meio que se salvou, né, naquela derrapada do ano passado, na queda vertiginosa do Botafogo, ele foi o jogador, na minha opinião pelo menos, que conseguiu se salvar. Nesse ano, cara, ele tem, por exemplo, ele foi banco contra o Aurora em Cochabamba. E quando ele entrou, ele foi um dos responsáveis pelo gol da Aurora, né? Vacilou, não marcou. Aí ele foi titular no jogo da volta, atuou 66 minutos. Ele não jogou bem contra o Bragantino, tanto que ele foi substituído no intervalo contra o Bragantino, entrou o Danilo Barbosa. Então hoje ele está disputando a posição com o Gregory, recém-chegado, que já teve uma boa atuação contra o Fluminense. O Tietê, de um jogador super consistente no ano passado, esse ano ele não tá bem, cara. Eu trabalhei nesse jogo de quarta passada, Rezec, e realmente o Tietê não fez um bom primeiro tempo. Ele sai no intervalo para a entrada do Marlon, não do Danilo. E o Botafogo assim consegue encorpar o meio-campo. Porque assim, com a entrada do Marlon, o Eduardo ele não estava pegando muito na bola no primeiro tempo contra o Bragantino. E o Eduardo é a fonte de criatividade desse time do Botafogo, né? Ele que no meio-campo consegue acionar bem os jogadores de ataque e tal. E ele estava precisando se desdobrar para marcar também. O Eduardo ele começa a primeira marcação e aí ele voltava e estava isso também, ele não estava se achando no campo, enfim. Com a entrada do Marlon, o Marlon conseguiu segurar melhor o setor ao lado do Gregory e o Eduardo começou a entrar mais no jogo. Tanto que o primeiro tempo, o Bragantino é melhor do que o Botafogo. O segundo tempo acho que fica meio 50-50. Mas no primeiro tempo, o Bragantino é melhor. Tanto que o gol no fim faz até justiça no placar, sabe? E eu acho que tem muito a ver essa dúvida do Fábio, pensando no segundo tempo do jogo contra o Bragantino no Newton. Tem uma outra questão, o Marlon é um jogador mais forte fisicamente, tem um porte físico, ele é mais alto, pode ser defensivamente nas bolas paradas também uma tentativa do Fábio, não sei. Mas assim, o Botafogo melhorou com a entrada do Marlon no segundo tempo contra o Bragantino. Eu acho que hoje, dentre esses volantes, acho que o jogador que mais traz segurança ao sistema defensivo do Botafogo é o Danilo. Que entrou no lugar do Gregory. Não achei que o Gregory fez um bom jogo contra o Bragantino, errando muitos passes, mas acho que para o jogo de hoje, pensando no que eu imagino que vai ser o Bragantino muito ofensivo na partida de hoje, a minha formação de volante seria Danilo e Gregory. Acho que são 2 jogadores com maior capacidade de cobertura de espaço, de morder mais ali na marcação. E com relação ao campinho do Bragantino, eu acho que o Lincoln no jogo de ida ele não jogou ali no meio, né? Ele jogou mais aberto pelo lado esquerdo. E quando o Bragantino tinha a bola, virava quase que um 4-2-4. Ele jogou com o Borbas de centroavante, o Sacha atrás do Borbas, encostando o Elinho na ponta direita e o Lincoln na ponta esquerda. Eu acho que assim, a minha dúvida não é nem com relação a se é Borbas ou Vitinho. Eu acho que é Vitinho ou Lincoln.
Eu acho que deve jogar o Sacha novamente ali, encostando no Borbas, e a minha questão é quem vai ser esse cara que vai abrir o Sacha, o campo. no fim do jogo, ele não reclamou, obviamente, mas ele não se sentiu confortável. Ele claramente falou na entrevista, depois do jogo, falou, eu joguei numa outra posição, eu fiquei um pouco mais longe do gol. E o Sacha é o artilheiro do time na temporada, é o cara que joga de camisa 9 na maior parte do tempo, né? Mas era uma função que ele fez bastante no Campeonato Brasileiro do ano passado. Várias vezes é que muitas vezes ele faz isso entrando, né? Porque geralmente é o Sacha na frente. Normalmente era até que ele vai começar com o Sacha. Normalmente era quando o Thiago Borbas entrava no segundo tempo, exatamente. e aí o Thiago entrava como centroavante e ele invertia. Exato. Então, assim, ele claramente não estava assim, ele não reclamou, eu volto a dizer, mas assim, eu acho que ele prefere jogar como 9 ali, como centroavante, onde ele se sente melhor. Eu também acho, mas assim, pensando na necessidade do Bragantino no jogo de hoje, eu acho que... E o Borbas não fez uma boa partida também na quarta-feira, assim. A defesa do Botafogo, principalmente o Barbosa, conseguiu dar conta dele super bem. O Botafogo fez um bom jogo, assim. Não foi dos melhores. O Bragantino, como eu disse, no primeiro tempo jogou melhor, eu achei, teve mais controle do jogo, conseguiu trocar mais passes. O Botafogo sempre muito rápido, né? Roubando a bola e acelerando no Júnior Santos. O Botafogo foi o Júnior Santos, né? 2 gols antológicos. Do jogador. E acho que a ver se hoje ele terá o campo que ele teve. Mas é isso, justamente o que eu ia falar. Eu acho que hoje o desenho de jogo que eu imagino para a partida de hoje, eu acho que é um tipo de jogo que propicia muito o que o Júnior Santos tem de melhor, que é essa arrancada em velocidade. Até porque o Júnior Santos ele acaba tirando o grande desafogo ofensivo do Bragantino, que é o Juninho Capixaba pelo lado esquerdo. O Juninho faz o gol, mas ao longo da partida ele tem uma preocupação muito grande em conter os avanços do Júnior Santos. Mas o Júnior também teve que se preocupar com ele. Tanto que a falta que origina o gol de empate do Bragantino é do Júnior Santos no Juninho Capixaba. Sim. E o Juninho, no segundo tempo, o primeiro lance de perigo no segundo tempo é um chute que ele dá por cima, assim. Ali é um duelo, é um duelo dos melhores. Chave do jogo. Um duelo dos melhores. Falar do momento dos dois times. O Botafogo vem de uma sequência de 5 jogos com vitória, uma sequência que não acontecia desde a era Caçapa, quando ele teve 4 vitórias no ano passado seguidas, o treinador. Então há muito tempo o Botafogo não sabia o que era um momento positivo como o que ele tem hoje. E o Bragantino vem de um momento irregular, assim, de um momento de oscilação nos últimos 5 jogos. Ele derrota o Ituano no Campeonato Paulista. Ele joga mal contra o Águilas Douradas, empata em 0-0, passa nos pênaltis, já havia empatado lá. Ele derrota o Santos, ele perde do Botafogo e com o time reserva, no fim de semana, ele perdeu do Guarani. Então, os dois times pouparam seus principais jogadores no fim de semana, mas é inegável que o Botafogo está levando para o jogo de hoje um momento melhor, ou pelo menos, no mínimo, resultados melhores. Mas eu acho que momento melhor. O Bragantino, esse ano, ele apresentou uma defesa muito forte, tanto que foi a melhor defesa da primeira parte do Campeonato Paulista, da fase de classificação. Só tinha levado 2 gols em um jogo, aí foi levar 2 do Botafogo agora, nesse confronto de quarta-feira passada, mas ofensivamente o Bragantino, que é um time com jogadores leves, criativos, dribladores, ele esse ano ainda não conseguiu assim se destacar ofensivamente, pelo que eu pude observar tanto no Campeonato Paulista como nesses 2 jogos contra os colombianos, 2 0-0. E o ponto forte da equipe na temporada, que era a defesa, perdeu o seu principal pilar, que é o Léo Ortiz. Ainda com bons números esse ano, né? Mas o Léo saiu agora, recente, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. A gente está falando de tática, estamos falando de retrospecto, mas eu acho que esse jogo vai passar, para variar, né, muito pelo emocional, né? Porque são 2 times quase que antagônicos, né? O Bragantino é muito, como os espanhóis dizem, pecho frio, né? É um time que não vibra, é um time que, quando você espera que o Bragantino, olha só, o Bragantino pode ser campeão brasileiro. Ano passado foi isso, ele estava jogando bem, estava com pontuação, Botafogo caindo, aí vai jogar Bragantino e Botafogo em Bragança. E aí o Bragantino não consegue fazer os 3 pontos. E foram inúmeras vezes... Teve 1 minuto de perder o jogo, inclusive, né? Exatamente. Foram inúmeras vezes que aconteceu isso nos últimos anos com campeonatos paulistas, copas. É um time que tem estrutura, joga bem, tem bons jogadores, tem um ótimo técnico, gramado maravilhoso, mas... acho que falta um pouco de vibração. Você não achou que o Caixinha, acho que entendeu isso? Eu achei ele muito na coletiva, muito assertivo, assim,
A gente vai classificar. A gente Isso, vai classificar. beleza, mas isso é, E ele tava- é e discurso, ele tá- né? assim, Então, não, mas eu acho, será que ele não percebeu Claro, isso, assim, já esse não tem ambiente dúvida, que precisa não incendiar tem talvez dúvida. um pouco? E do assim? outro lado, o Botafogo, para mim, é o contrário, né? É um time que, se falta emoção no Bragantino, sobra emoção no Botafogo, pro bem e pro mal. Isso que você falou do Júnior Santos, para mim é um jogo de emoção. O Júnior Santos pegou o jogo, botou debaixo do braço e vamos lá, e incendiou a torcida e foi. Confiança, Ao mesmo tempo, né? Quando algo dá errado, o Botafogo se afunda. Agora, não deu nada errado ainda em termos de resultado na era Fábio Matias, né? Todos os jogos que ele dirigiu o Botafogo terminaram com vitória. Ele estreia contra o Audax, né? O Botafogo joga contra o Aurora, demite o Thiago, ele estreia contra o Audax, Campeonato Carioca, vence. Apesar da vitória, o Botafogo não consegue avançar a próxima fase no Campeonato do Rio de Janeiro. Aí massacra o Aurora em casa, que era o que a gente esperava mesmo desse duelo, mas o Botafogo teve uma noite impecável. Faz um grande jogo com time misto contra o Fluminense. Um grande jogo. 4-2, na minha opinião, pelo menos um grande jogo. Derrota o Bragantino 2-1 e nesse fim de semana, pela Taça Rio, com o time reserva, derrota o Sampaio Corrêa. Então, assim, todos os jogos comandados pelo Fábio Matias terminaram em vitória. São 5 jogos, mas cada um desses jogos com grandes particularidades, né? Você vai, o jogo contra o Dax é um time completamente diferente. Aí, acho que os 2 jogos que você consegue tirar ali a nível de observação, de desempenho, são os jogos contra o Aurora, que é um adversário muito mais fraco, mas enfim, jogo de Libertadores, jogo pesado, e aí sim, o mas jogo com o contra Thiago, nem contra adversários mais fracos, o Botafogo vinha se impondo. falando da questão do Fábio Matias, que acho que particularmente a minha dificuldade de conseguir fazer uma análise mais profunda. Primeiro que o recorte é muito pequeno, porque são só 5 Cara, é jogos. simples, eu acho que é uma questão de comportamento. O Thiago foi demitido porque uma questão de comportamento identificada ali pelo comando do futebol alvinegro, e eu acho que mudou a postura mesmo. O Fábio tem uma postura, gente, olhar para frente, uma postura mais otimista, digamos assim, mais positiva. O Botafogo tem uma postura mais positiva. É um confronto muito pesado, esse confronto contra o Bragantino. É um confronto pesado, um confronto de Série A, assim. O jogo de quarta-feira passada, você sentia uma tensão no ar, assim. Cara, vale muito uma vaga na fase de grupos da Libertadores, assim. E é um começo de temporada, Começo de temporada. É pesadíssimo, Eric. Você jogar Libertadores, Libertadores, claro. Sul-Americano é um prêmio de consolação. Então, assim, foi um jogo possível de ser feito. Um jogo brigado, um jogo na raça, um jogo disputado. Às vezes, o torcedor quer uma vitória maior, com um placar maior, que seria um conforto maior, no caso do Botafogo, por ter jogado em casa, é isso que eu estou falando. E assim, e o 2-1 é uma ótima vantagem. Você levar qualquer vantagem para um confronto parelho desses assim, eu sempre acho, se você pudesse ganhar de 2, 3, é melhor. Mas assim, levar uma vantagem para Bragança, eu acho que foi um grande negócio do Botafogo. Demais. Um grande negócio. Sim, graças ao Júnior Santos. Deixa eu testar o nosso favoritômetro aqui, de 0 a 100, para quem vai jogar a fase de grupos da Libertadores. Pedro Moreno, como está? O Luiz Teixeira falou que o Bragantino é favorito, mas a gente não vai contar porque ele não está no seleção. Não, Como é que está o seu favoritômetro para quem avança a fase de grupos da Libertadores? Desde a semana anterior do confronto, eu estava dando 55 para o Botafogo. Acho que continua muito aberto, muito parelho, mas por essa vantagem de um gol que na minha opinião, é uma grande vantagem, é muito considerável, vou aumentar um pouquinho, vou botar o Botafogo com 60%, mas muito em aberto ainda. 60% Botafogo. E para você, Serginho? Acompanho o mesmo raciocínio do Pedro, só que eu acho, para mim, o favorito antes era o Bragantino, né? Só que a primeira vitória tem um peso muito grande, até porque se der um 2-1 é pênalti, 2-1, 1-0, né? Por que você achava o Bragantino favorito? Você acha o Bragantino melhor que o Botafogo? Eu acho que está mais estruturado. Mais estruturado. Já há mais tempo, um técnico que sabe trabalhar. A gente está com um técnico interino do Botafogo, né? Não dá para desprezar isso. Eu acho o Botafogo melhor que o Bragantino. Eu acho o Botafogo um time melhor que o curso técnico, assim, o Bragantino, por exemplo, não tem um jogador tecnicamente do quilate do Tiquinho, do quilate do Eduardo, por exemplo. Não tem jogadores nem nenhum na fase do Júnior Santos, né? Nem na fase do Júnior Santos, muito menos. Mas, assim, concordo com você, como estrutura, como equipe, até por trazer isso mais sólido da temporada passada, é uma equipe mais Essa primeira vitória eu acho que vale 60%. Eu dou mais. Eu dou 65, 35, porque assim, começa o jogo, o Botafogo classificado. Se o Botafogo toma um gol, o Botafogo não está eliminado. O Botafogo ser eliminado precisa tomar 2 gols e não fazer nenhum. E assim,
E a gente, assim, eu nunca fui ao estádio do Bragantino, mas, assim, é um estádio pequeno, não exerce aquela pressão alçapão, absurda, não é um alçapão. Embora o Bragantino tenha bons números jogando em casa, assim, eu acho que é uma vantagem muito grande nesses confrontos de mata-mata você ter um empate, sabe? E a teu favor. Então, assim, você joga por 3 resultados, 33, 33, 33, não é isso? Seria 66%. Para não dar número quebrado, eu boto 65 ali. Eu gostei. A média aqui foi 62% de favoritismo para o Botafogo. A gente vai para intervalo.